Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo histórico da educação física, falando agora sobre a história da educação física no nosso país, no Brasil. Antes de iniciar, eu quero lembrar a você que todo o meu conteúdo está sistematizado aqui nesse blog, sauloef.blogspot.com. Se você quiser, você pode entrar nele e nele aqui conteúdos, você tem todos os conteúdos que eu trabalho em sala de aula. Você pode escolher qualquer um deles e ao clicar nele você vai ter o acesso aqui ao vídeo, ao slide e a opção de baixar o slide e uma atividade de revisão. Então todo o meu conteúdo está nesse blog se você tiver interesse. Bom, voltando aqui para o conteúdo da aula, hoje a gente vai continuar sobre a história da educação física no Brasil e vamos responder a essa pergunta. Afinal, o que é educação física? Muita gente se pergunta assim sobre educação física. Para que educação física? Para que serve? É uma pergunta meio complicada. Você pode nunca ter parado para pensar nisso, mas é uma pergunta meio complicada você entender para que serve a educação física na escola. Afinal, o objetivo da educação física é ensinar os alunos a praticar um esporte. Por exemplo, o objetivo da minha aula é fazer com que os alunos aprendam a jogar futsal. Se for esse, eu estou atingindo o meu objetivo? Será que os alunos estão saindo da minha aula sabendo jogar futsal? Na verdade, o que a gente vê é que 90% de uma turma não sabe jogar. 90% da turma não sai e não aprende na aula. Não sai da aula sabendo. E a aula é para isso? A aula é para aprender a jogar? Para que serve a educação física? Essa é a pergunta que norteia essa aula. Para que serve a educação física? E a resposta é que a educação física varia, sempre variou. De acordo com cada época, a educação física ela tinha determinado objetivo naquela determinada época da sociedade. Como a gente viu na última aula, em relação à educação física ao longo da história, é a mesma coisa. Em cada época, a educação física era utilizada com um objetivo diferente. Vamos continuando a aula, o que você vai entendendo? Olha só, a educação física vem mudando ao longo do tempo, de acordo com os princípios éticos da sociedade, de acordo com os valores da sociedade. Determinados valores da sociedade definem o que é a educação física. Educação física para quê? Para que tem educação física na escola? Você sabe para que tem matemática na escola? Para os alunos aprenderem a fazer cálculos, aprenderem a resolver problemas. Para que tem português na escola? Para o aluno aprender a maneira correta de se comunicar, a maneira padrão, enfim. A disciplina ela não está na escola por acaso, ela tem um objetivo. E a educação física, qual seria o objetivo dela? Bom, como eu já falei para você, de acordo com cada época, a educação física teve um objetivo diferente. Isso ao longo de toda a história. Só que hoje a gente está falando aqui especificamente do Brasil. A história da educação física no Brasil tem aí, podemos dizer que 500 anos, né? Desde o descobrimento do Brasil. E acontece o seguinte, em cada época, a educação física foi trabalhada de uma maneira diferente. E essa maneira que a educação física é trabalhada é chamada de tendência pedagógica da educação física, ou abordagem da educação física. Era a maneira que a educação física era trabalhada nas escolas. Lembrando, aqui a gente está falando agora da educação física na escola. Na aula passada a gente falou de uma maneira geral. Hoje a gente está falando da educação física enquanto disciplina escolar ao longo da história do Brasil. Então as tendências pedagógicas foram as diferentes maneiras que a educação física foi trabalhada na escola ao longo da história, até chegar à maneira que ela está sendo trabalhada hoje em dia. Veja bem, a primeira maneira que a educação física foi trabalhada na escola foi a tendência pedagógica ou a abordagem higienista. Higienista foi a primeira tendência da educação física aqui no Brasil, ou seja, a educação física era trabalhada de uma maneira higienista. O que é ser trabalhado de uma maneira higienista? Veja bem, desde o século XIX era de extrema importância o indivíduo se mostrar forte e saudável, buscando construir seu próprio modo de vida por meio de uma educação do físico, da saúde corporal,
sob a influência dos militares e também dos médicos, formando para a sociedade um modelo de conduta física, moral e intelectual da nova família brasileira. Acontece o seguinte: a população brasileira era uma população fraca, debilitada. Por quê? Porque ela era subnutrida, era malnutrida, não comia bem devido à pobreza do país, não comia bem e não tinha bons hábitos de higiene. A população brasileira, nessa época aí, século XIX, tinha péssimos hábitos de higiene. Por exemplo, você toma banho todo dia? Espero que sim, né? Mas naquela época não era costume tomar banho todo dia. Você escova os dentes todo dia? 3 vezes por dia, mais ou menos, né? Naquela época não se escovava os dentes. A pessoa perdia os dentes tudo novo ainda, porque não escovava os dentes. Então, naquela época, além das pessoas serem malnutridas, elas não tinham bons hábitos de higiene. Isso fazia com que a população fosse uma população fraca, uma população debilitada. E os governantes, percebendo isso, ficaram preocupados, porque não é bom para um país ter uma população fraca. Já imaginou se o país, de repente, precisa entrar em guerra para defender seu território? Aí você vai guerrear um exército de pessoas morrendo de fome, um exército de pessoas doentes, contra um exército saudável e forte. Quais as chances de ganhar, né? Então, a população brasileira era fraca e os governantes, vendo isso, viram que isso necessitava ser corrigido, e foi a partir daí que a educação física foi inserida no currículo escolar, com o objetivo de quê? O objetivo da educação física era fazer com que a população se tornasse forte e saudável. Isso que quer dizer higienista. Higienismo é um movimento de fortalecer a população. Isso significa a palavra higienismo. E era isso que a educação física visava nessa época, quando ela foi inserida na escola. Era fazer com que a população se tornasse forte. Porque inserindo a educação física na escola, iria atingir o público, né? Que, nesse caso, olha aí o que eu botei aí. Brancos eram fracos e negros fortes. A gente sabe que, de uma maneira histórica, a população branca era uma população mais fraca do que a população negra. Por quê? Porque a população negra era acostumada a trabalhar no pesado, desde a época da escravidão. Já os brancos não. Os brancos eram acostumados a quê? A ficar deitado na rede sem fazer nada, a ficar montado num cavalo, ficar com a arma, botando os negros para trabalhar. Ou seja, os brancos não faziam esforço físico. Então os brancos eram muito mais fracos do que os negros. Essa foi uma preocupação também do governo, e colocando a educação física na escola, iria atingir mais a população branca do que a negra, porque naquela época a população branca era o que estava na escola. Era muito difícil ter um negro na escola, né? Então, assim iria atingir a população branca, tornando ela mais forte. E isso não foi de início bem aceito pelos pais dos alunos. Eles não aceitavam seus filhos estarem na escola fazendo exercício físico. Para eles, primeiro que para eles escola era para estudar, não para fazer exercício físico. Segundo que na época existia uma ideia de que era desonroso, era uma coisa feia fazer esforço físico, porque isso era coisa para escravo, era coisa para negro. O branco não podia estar fazendo esforço. Então foi uma resistência muito grande, mas como era necessário, era preciso fortalecer a população, a educação física foi para a escola e ficou na escola. Então, homens e mulheres sadios e fortes geram filhos saudáveis, e se gerassem filhos saudáveis, estes estariam mais aptos a defenderem e construírem a pátria. Esse era o pensamento do governo quando colocou a educação física na escola de maneira obrigatória. O objetivo era fazer, justamente como eu já falei, fortalecer a população para defender o país, né? Então, veja bem, a ginástica, veja bem, aqui eu coloquei um N a mais. Mas exclua esse N e assim, ó. Era assim que era escrito na época, ginástica. Então, e
Lembrando que na época não era chamado de educação física, era chamado de ginástica, era aula de ginástica. Então a ginástica era vista com maus olhos pelos pais, como já falei, pois associavam o esforço físico ao trabalho escravo. A ginástica foi inserida no currículo escolar no século XIX, então foi aí que a educação física, que a gente chama hoje, na época era chamada de ginástica, foi incluído na escola, no século XIX, beleza? Continuando aqui, a ideia, como eu já falei, a educação física seria capaz de higienizar, disciplinar e corrigir os corpos das crianças que frequentavam as escolas como uma prática ortopédica eficiente para endireitar o que era considerado torto, empenado, tosco. Ou seja, era uma população franzina e fraca, né? Então a finalidade da educação física nessa época era adaptar seus corpos às necessidades sanitárias, morais, cívicas, de controle social do mundo da produção, dentre outros. Ou seja, o objetivo era deixar a população forte. Era só isso o objetivo da educação física. Hoje ainda é assim? Será? Continuando. Então, na época, o conteúdo da educação física era ginástica. Conteúdo, ou seja, os alunos não jogavam futsal, não jogavam basquete, não faziam outra coisa. O conteúdo da educação física era ginástica, ou seja, calistenia, né? Fazer polichinelo, fazer abdominal, fazer apoio de frente, fazer exercícios. Exercícios tipo que o povo costuma chamar hoje de funcional, né? Então, na época era isso, a educação física. Era ginástica pura e simples. Porque o objetivo era só fortalecer o povo. Então, toma exercício. O papel da educação física era garantir ao indivíduo um corpo saudável, robusto e harmonioso organicamente. Então, essa era a educação física higienística, que foi a primeira do Brasil. Beleza? Continuando aqui, olha aqui algumas imagens de como era a aula de educação física, né? Continuando. Pontos negativos dessa educação física. Tratava a saúde como apenas a ausência de doenças. Ou seja, é uma educação física voltada apenas para o corpo, nada para a mente. Voltada apenas para o corpo, então ela deixava de tratar o ser humano como um ser pensante, como ela desprezava o fator psicológico, né? Ia só para o corpo. Compreensão empobrecida de corpo humano, reduzida apenas à sua dimensão biológica, como eu acabei de falar. Hoje a educação física não é mais assim, ou pelo menos não deve ser. E aí a gente chega aqui na década de 70, começou no Brasil um movimento que tornou a educação física numa nova abordagem chamada de competitivista. A educação física passou a ter um objetivo competitivista, ou seja, de competição. Por quê? Veja bem, os meios de comunicação fizeram o esporte presente em todos os cantos do planeta. O esporte se tornou uma mercadoria capaz de produzir muito lucro. Como você sabe, o esporte hoje em dia é uma mega indústria que gera milhões e milhões de investimento e de lucro. Futebol, por exemplo, quanto um atleta que está lá no topo, um atleta top do futebol hoje em dia ganha quanto por ano. Então é muito dinheiro envolvido no esporte hoje em dia, né? Isso, da década de 70 para cá, o esporte cresceu absurdamente devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. Sabendo disso, aumentou-se o interesse pelo esporte como forma competitiva pelo governo do país. Por quê? Porque o esporte ele traz visibilidade para o país. Veja bem, todo o mundo conhece o Brasil. Todo mundo. O mundo inteiro conhece o Brasil. Acho que você não vai chegar em lugar nenhum do mundo e falar que é do Brasil e a pessoa não saber, nunca ter ouvido falar do Brasil. Por quê? Porque o Brasil ficou extremamente conhecido devido ao futebol. E essa visibilidade atrai turismo para o país. E o turismo é uma excelente fonte de renda para um país, faz a economia de um país crescer. Então, sabendo disso, o governo passou a investir em esporte. E a educação física, que anteriormente tinha apenas o objetivo de fortalecer o corpo, a partir da década de 70 ela passou a trabalhar os esportes com o objetivo de fazer com que os alunos se tornassem atletas, fazendo assim com que o Brasil tivesse bons atletas para representar o Brasil nas competições externas,
trazendo visibilidade para o país, o que gera lucros para o país, entendendo? Então, dessa forma, a educação física deixou de ser trabalhada com a ginástica e passou a ser trabalhada, olha aqui, conteúdo, esportes. Passou a ser trabalhado os esportes com objetivo, como eu já falei, objetivo de formar atletas. Então, a educação física passou a ser compreendida como uma área responsável pelo estudo e ensino do esporte. E a metodologia era o treinamento técnico esportivo, ou seja, era o ensino da técnica do esporte. A educação física passou a ser um simples treino esportivo. Hoje, ainda assim, ainda tem alguns professores que dão a aula voltada para o treino esportivo. Mas hoje em dia a educação física não é para ser apenas um treino esportivo. Por quê? Bom, continuando aqui, ó. Ponto negativo, exclusão. Se a educação física se torna apenas um treino esportivo, todos os alunos teriam a capacidade de se tornar um atleta? Não. Muitos têm uma deficiência muito grande de coordenação motora e não conseguiriam acompanhar a aula, de tal modo que se tornariam excluídos. Tem muito aluno que, se você disser, chuta essa bola, ele chuta a própria cara e cai no chão. Ou pisa na bola, bate a nuca no chão e vai para o hospital. Tem muito aluno que é assim. Então, a educação física voltada apenas para o treino esportivo não é o correto. Não é a educação física como deve ser hoje, apesar que muitos professores ainda fazem isso. É possível ter um treino na escola, um treino esportivo na escola? Sim. Mas que não seja a aula de educação física, porque a aula de educação física tem que ser uma coisa mais democrática, para que todo mundo participe. O treino teria que ser em outro horário. Então vamos lá, continuando. E aí a gente vem para a educação física desenvolvimentista, mais ou menos na década de 80. A educação física passou a ser, em vez de ser um treino esportivo, algumas pessoas passaram a criticar esse modelo e acharam que nem todo mundo tem habilidade para ser um atleta. E por que essas pessoas não têm habilidade para ser atleta? Porque não tem deficiência no desenvolvimento motor. Então, já que é isso, então vamos trabalhar o desenvolvimento motor dos alunos. Ou seja, a educação física voltada para a aprendizagem motora. O objetivo é desenvolvimento motor. Conteúdos, atividades que estimulem a coordenação motora. O que é coordenação motora? Coordenação motora, veja bem, a palavra coordenação. Olha aqui. Cadê? São duas palavras, olha. Coordenação. Ou seja, é ordenar, controlar e significa conjunto. Junto. Ordenar conjuntamente. Motora, ou seja, as partes do seu corpo que fazem movimento. No caso, os músculos e os ossos. Então, coordenação motora é a sua capacidade de ordenar todos os seus músculos e ossos ao mesmo tempo para realizar uma atividade. Por exemplo, para você se equilibrar em cima de uma corda bamba. Você tem que controlar vários músculos e ossos do seu corpo ao mesmo tempo para que eles consigam se equilibrar. Isso é coordenação motora. Do mesmo modo que para escrever com lápis, você tem que coordenar os músculos e ossos da sua mão para escrever de maneira correta. Isso é coordenação motora. Então, a metodologia dessa educação física seria aplicar atividades com grau progressivo de complexidade, ou seja, começa com uma atividade mais simples e vai ficando cada vez mais difícil para o aluno ir desenvolvendo a sua coordenação motora. É uma metodologia bem legal, né? Já é bem mais democrático do que as anteriores. Apesar de que, continuando aqui, as imagens, né, de como desenvolver a coordenação motora das crianças. Então, apesar de que alguns dizem que essa aula pode ser exclusiva, mas aí vai depender do professor. É claro que se o professor ficar passando atividades de grau de complexidade alta para alunos que não conseguem, vai gerar exclusão. Mas ele pode, se ele souber fazer, é uma metodologia bem legal, né, que vai desenvolver a coordenação motora dos alunos. Porém, na década de 80, surgiu um movimento na educação como um todo, não na educação física, na educação como um todo. Em todas as disciplinas da escola. Surgiu um movimento que dizia que as disciplinas da escola não poderiam focar apenas na sua área. Por exemplo, português não poderia apenas ensinar português. Matemática não poderia apenas ensinar matemática. Todas as disciplinas teriam que estar preocupadas com o lado social do aluno, com a formação social do aluno.
Então foi por isso que a abordagem desenvolvimentista não é utilizada até hoje, por causa desse movimento da questão social. Então ela diz, a educação física não pode apenas ensinar o aluno a coordenação motora, tem que trabalhar também o lado social do aluno. Não que ele não possa trabalhar esporte, não que ele não possa trabalhar a coordenação motora, mas tem que trabalhar também o lado social do aluno. Então, é aí que a gente chega na abordagem, que é a mais utilizada até hoje, que é a crítico-superadora. Ou seja, é uma abordagem crítica, ou seja, critica a realidade social, visando a transformação social. Superadora, supera a visão clássica de que era apenas o corpo. Então, na década de 80, em sintonia com a luta dos movimentos sociais pela democracia e com a renovação pedagógica aflorada no Brasil, veja bem, na década de 80, o Brasil estava passando por um período de retomada da democracia. Estava saindo de uma ditadura militar, voltando para a democracia. Por isso, a preocupação de ensinar aos alunos a consciência social, entendeu? Então, na educação física também. Ampliar as discussões sobre o lugar ocupado pela educação física na escola, beleza? Então, a educação física é trabalhada visando um objetivo mais social, de inserir o aluno na sociedade. O conteúdo é cultura corporal. O que é cultura corporal? Veja bem, cultura é algo criado pelo ser humano. Corporal são os movimentos corporais que foram criados pelo ser humano ao longo da história. Isso inclui qualquer atividade física. Eu coloquei aqui só exemplo, ó, jogo, luta, dança, ginástica, esporte, mas é qualquer atividade física. Então, hoje em dia, qualquer atividade física pode ser trabalhada na educação física. Por quê? Porque a atividade física em si não é o objetivo, é apenas um meio. Por exemplo, eu trabalho o esporte, o futsal, mas o meu objetivo não é ensinar o aluno a jogar futsal. O futsal é apenas um meio que eu utilizo para trabalhar o que eu quero trabalhar com o aluno. E o que é que eu quero trabalhar com o aluno? Veja bem, o objetivo é vivenciar o maior acervo de manifestações corporais e utilizar-se dessas partes para despertar problemas e buscar soluções. Metodologia, resgate, contextualização e problematização. O professor deve despertar no aluno interesse, curiosidade, motivação, pensamento, reflexão, criticidade, criatividade, autonomia, ações, perceber os sujeitos, cooperação, respeito, coeducação, etc. Ou seja, o objetivo da educação física é, através do esporte, trabalhar uma formação integral no aluno. O que seria a formação integral? A formação integral é trabalhar todos os aspectos do ser humano, ou seja, físico, mental e social. Então, através da prática de algum esporte, como por exemplo futsal, eu trabalho as habilidades físicas do aluno, eu trabalho a saúde física, a saúde corporal, mas eu também trabalho, por exemplo, o trabalho em equipe, a cooperação, a competição, valores sociais para que o aluno possa aprender. Beleza? Então, essa é a educação física hoje em dia. Que deve ser mais trabalhada no ensino fundamental. No ensino fundamental é a parte mais importante para trabalhar esses aspectos com a criança. Para ele desde cedo já aprender a importância, né, da trabalho, da vida em grupo, etc. Saber conviver, saber respeitar as diferenças, tudo isso é trabalhado na educação física. Já no ensino médio, hoje em dia, a metodologia que é mais utilizada é a da aptidão física e saúde. Ou seja, o objetivo é a qualidade de vida e estilo de vida saudável. O conteúdo é a prática regular de atividades físicas e conteúdos relacionados à saúde. A metodologia é ensinar os alunos como ter uma vida saudável. Então veja bem, a abordagem crítico-superadora é atual, só que mais utilizada no ensino fundamental, não que não seja utilizada no ensino médio. Só que o ensino médio ele é mais voltado para especialização dos conteúdos, aprimoramento. E então, no ensino médio, a educação física hoje em dia ela tem trabalhado mais na perspectiva da aptidão física e saúde. O objetivo, como eu falei, é ensinar os alunos como ter uma vida saudável. E como é que faz isso?
Veja bem, o foco na palavra ensinar. Ensinar. Por quê? Veja bem, a maioria das escolas o aluno tem uma aula prática por semana. E aí muitos alunos pensam, não, se é só uma aula prática por semana, a gente tem que jogar, tem que praticar exercício, porque o objetivo aqui é se movimentar para poder sair do sedentarismo. Não. O objetivo aqui não é praticar exercício. O objetivo é ensinar o aluno como praticar, como ter uma vida saudável. Qual a diferença? Eu posso ensinar você a praticar um exercício através de uma aula teórica, não necessariamente uma prática. Por quê? Até porque, se você achar que fazendo exercício físico só na aula de educação física você vai conseguir algum benefício para o seu corpo, não vai. Porque um exercício uma vez por semana não vai servir de nada para você. Um exercício tem que ser no mínimo 3 vezes por semana. Então, a aula de educação física não é um lugar para você praticar. O lugar para você praticar é em casa, é fora da escola. A aula, o próprio nome está dizendo, é aula. O objetivo é lhe ensinar como fazer. E para lhe ensinar, eu não preciso ensinar na prática. Eu posso ensinar numa aula teórica. Posso ensinar com vídeos. Está entendendo a diferença? Então, o objetivo aqui é ensinar os alunos como ter uma vida saudável. Para que ele possa ter essa vida saudável fora da escola. Não lá na aula prática de educação física. Então, o objetivo é isso. Então, a metodologia, a gente utiliza tanto práticas, claro, mas também aulas teóricas sobre o corpo, sobre o sistema muscular, por exemplo. Como é que, para você saber fazer um exercício direito, você tem que ter uma noção de músculos, como é que funciona, sistema esquelético, sistema cardiorrespiratório. Então, tudo isso é trabalhado na educação física hoje em dia. Então, veja bem, a característica essencial da educação física é o movimento. O que sempre teve na educação física foi movimento. É o movimento, não a educação física sem o movimento humano. E isso a distingue das demais disciplinas. Beleza? Então essa foi a história da educação física no Brasil, as diferentes formas que ela foi trabalhada na história e as formas que ela é trabalhada hoje em dia. Até a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você me apoia para que eu continue gravando outros vídeos como esse. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.